Bom, então para aqueles que escutam, paz e graça, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12, do versículo 43 a seguir, onde nós vamos estar estudando o tema principal da batalha espiritual, que é como o inimigo age. Conhecer o inimigo é conhecer 90% da batalha. Conhecer o inimigo não quer dizer que nós vamos vencer sem lutar, mas quer dizer que nós vamos ter sabedoria na hora de atacar ou defender. Porque conhecer os limites do inimigo é também conhecer os nossos próprios limites. Quem não conhece seus próprios limites não vai conseguir conhecer o inimigo. Não tem jeito. É preciso que nós tenhamos sabedoria na hora das decisões. É preciso que nós tenhamos sabedoria na hora de entrarmos na batalha. E é preciso termos sabedoria na hora de sair da batalha. Na hora de nós podermos nos defender. Na hora de nós podermos agir contra o inimigo. Então, o Senhor Jesus, ele vem nos apresentar alguns textos que parece que não é para nós, mas na verdade é para nós. Esse texto de Mateus capítulo 12, versículo 43, aqui está contida muita coisa. E eu quero ver se nós conseguimos descortinar nesta aula sobre o que Jesus está falando. Então, presta atenção nisto aqui. Versículo 43 de Mateus capítulo 12. Creio que você já abriu sua Bíblia aí, ou no celular, ou no tablet, ou se você estiver no lugar onde não pode abrir, já vai estar na sua tela aí alguns versículos que nós estaremos lendo, neste resumo. Versículo 43 de Mateus 12 diz: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Versículo 44. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Perceba que o Senhor Jesus, ele explica que um espírito imundo, ele quando sai do homem, ele não entra rapidamente em outro lugar. Ele não tem acesso a outro ambiente. Mas o que é que ele faz? Por ele não ter um corpo, não ter uma forma física aqui na terra, ele sai procurando, buscando nos lugares desocupados, buscando repouso, nos lugares desocupados, nos lugares áridos. Então, o primeiro ponto é que para que o espírito imundo, o inimigo, ele possa agir, ele precisa de um lugar desocupado. E este lugar desocupado aqui pode ser a mente de alguém, pode ser o corpo de alguém, ou pode ser a alma de alguém. Através do corpo, da alma e da mente, ele oprime o próprio espírito do ser humano. O espírito que é de Deus, no dia que ele for retirado do corpo, o espírito voltará para Deus. A alma será destinada ao lugar onde a pessoa escolheu passar a eternidade, através das suas escolhas e seus atos. Mas o corpo da pessoa ficará na terra.
Então, se o inimigo conseguir entrar num corpo, ele vai conseguir atingir tanto a alma quanto o espírito, porque nós somos tricotômicos, nós temos corpo, alma e espírito. Então, qual é a intenção do inimigo das nossas almas? É atingir o ponto mais fraco, o ponto mais vazio. Você vai ler, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, 15, 16, 17, contando a história de Davi, de Saul e do Filisteu. E na unção de Davi, no capítulo 16, o Espírito de Deus apossa-se de Davi. Toma posse, a palavra aparece ali, se apodera de Davi. Então o Espírito Santo, ele se apodera de Davi, e a partir daquele dia Davi foi cheio do Espírito Santo. Mas Saul, que perdeu a presença de Deus, da parte de Deus, quer dizer, da permissão que Deus deu, por ele não ter mais o Espírito Santo, Deus permitiu um espírito imundo que rondava Saul e vez ou outra se apossava dele. Ele não era um endemoniado, ele não era um possesso o tempo todo, mas vez ou outra, pelo corpo espiritual de Saul está vazio, pela alma de Saul está vazia da presença do Espírito, pelo espírito de Saul está vazio, o espírito imundo entrava e fazia opressão, oprimia. E qual era a opressão sobre Saul? Abatia sobre ele a tristeza, abatia-se sobre ele o desamor, o desapego pela vida, a vontade de se matar, de se destruir, de abandonar tudo. Perceba que há um modelo aqui que nos parece muito atual, que é quando nós vemos algumas pessoas, por exemplo, terem desejo de se matar, terem desejos de se suicidar, de tirar sua vida, de abandonar tudo, de sumir, desaparecer. Pode ter toda a certeza, esse desejo não vem do coração de Deus. Esse desejo não parte do Senhor Jesus. Esse desejo parte de espíritos opressores, imundos. Então, se você já teve essa sensação ou tem essa sensação, você deve pedir para que o Espírito Santo ele se apodere de você, não só que ele habite no seu corpo, mas também que ele se apodere, quer dizer, devemos entregar corpo, alma e espírito ao Espírito Santo. Normalmente, quando o inimigo acha uma brecha em alguém, é porque ele não se entregou por completo. Ainda há uma parte dele que não foi entregue ao Espírito Santo. E se a nossa mente não é ocupada pela palavra de Deus, pela busca das coisas espirituais, mas é ocupada somente com coisas materiais, físicas, então há uma probabilidade muito grande do inimigo tomar posse daquilo. Mas quando o cristão ele volta a sua mente para a palavra de Deus, para a busca, para o jejum, para a oração, para as vigílias, para os cultos, para a obra de Deus, por assim dizer, esta pessoa ocupa a sua mente com o que é do céu. E disse o apóstolo Paulo que nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é de cima. Outra vez ele diz: tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é maravilhoso, tudo que é santo, tudo que é prudente, nisso pensais. Devemos ocupar a nossa mente naquilo que o Espírito Santo nos ensina. Nossa mente não pode estar ocupada com coisas do mundo. Nós que temos a mente de Cristo, precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Cristo. Algumas pessoas que estão no Evangelho ainda não se entregaram espiritualmente a Deus. E por que não se entregaram? Porque nós vemos normalmente pessoas acharem comuns elas escutarem, por exemplo, músicas do mundo, músicas mundanas, músicas que atraem as coisas malignas, músicas que foram consagradas a Satanás, músicas que o teor dela,
o conteúdo dela é mundano, é blasfemo. Normalmente é destruição dos bens, dos valores da família, da moral, da ética. E um crente que continua escutando esse tipo de coisa, ele não entregou ainda a sua mente a Cristo. O que vai acontecer é que, se a mente dele não é voltada para Cristo, então o inimigo é quem vai tomar posse daquilo. Então, muito cuidado com a sua mente, com o que você coloca na sua cabeça. Muito cuidado com as decisões que você toma precipitadamente, porque podem ser uma brecha para que o inimigo entre. Por que o cristão precisa ocupar a mente com as coisas de Deus? Porque ele é de Deus agora. Jesus disse no capítulo 15 e 16 do livro de João, que nós já não somos mais do mundo. E o mundo não nos recebe, porque do mundo nós não somos, como também não recebeu Jesus. Na carta de João, na primeira carta, João diz: qual é a comunhão que tem Cristo com o mundo? Não há comunhão nenhuma, porque toda a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, observe que o fato de alguém ir no mundo buscar estas coisas já é um espaço aberto para o espírito imundo. Observe, imundo, que está no mundo, que vive segundo o regimento do mundo, que é sujo, que é podre, que está destruindo a humanidade. Este é o significado de imundo: sujo, podridão, que não tem como mais se limpar. E o cristão não pode ir por esse lado. O cristão precisa mudar isto, precisa ter uma mudança de mente, que é chamado em grego de metanoia, né? Então, com a mudança de mente vem também a mudança de comportamento. Aí age-se o corpo. Então, começa-se pela mente, transforma a mente pensando no que é certo, falando o que é certo, escutando o que é certo, buscando as coisas de Deus. Quando a mudança gera-se na mente, então ela é sentida no corpo. A ativação cerebral é quem comanda o corpo. Então começa-se pela mente e vai dando seguimento no corpo. Agora, com certeza, esta pessoa já está começando o seu processo de conversão. Agora é o Espírito Santo que vai se apossar do corpo dela. Mas começa na mente. Observe que a brecha que Saul dá é na mente. A decisão que ele tomou foi errada. E ao tomar decisões erradas, ele cauterizou a mente. O que é cauterizar a mente? É bloquear a mente para os conselhos de fora. Tudo ele já sabe, tudo ele tem, tudo ele faz, tudo ele é, ele não precisa de ajuda de ninguém. Isso é uma pessoa com a mente cauterizada. E quando a Bíblia diz que Samuel está passando a mão na cabeça dele, entre aspas, está dando oportunidades e mais oportunidades, então Saul imagina que está sendo aprovado por Deus, mas não. Deus já o rejeitou. A questão é que Samuel está sem dizer a verdade a Saul. Está dando oportunidades quando já devia ter podado aquilo. E o fato de Samuel não ter podado Saul foi que ajudou a estragar a alma de Saul. Porque Saul, mesmo fazendo o que é errado, ele imaginava que porque Samuel não estava repreendendo, então Deus estava aprovando, porque o representante de Deus ali era Samuel. Mas não é assim. Não caia nessa empulhação. Deus não tem o culpado por inocente. Se Deus está falando conosco que nós devemos mudar hoje, então nós devemos mudar hoje, não é amanhã, não é depois. E o cristão que tem a presença do Espírito Santo, ele não precisa esperar que alguém vá até ele e diga: precisa se mudar aqui. É necessário mudar na hora que se escuta Deus falando. Disse o apóstolo Paulo: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. No Salmo diz que nós não devemos fazer como nossos pais no deserto fizeram. Por quê? Porque eles endureceram o coração, comeram do maná
viveram no meio do povo do arraial, mas no dia de entrar na terra prometida, o Senhor disse não para eles. Porque quando nós dissemos não para o Senhor, Ele não tem obrigação nenhuma de um dia nos aceitar. Precisamos dizer sim para Ele hoje. Se Ele nos convida ao arrependimento, nós precisamos dizer sim, Senhor, eu me arrependo. Se Ele nos convida a fazer a obra, nós devemos dizer sim, Senhor, eu estou aqui para fazer a obra. Se Ele nos convida a nos retirar do ambiente, nós devemos dizer sim, Senhor, daqui eu não volto mais. É assim que tem que se fazer. Então observe que quando o espírito imundo ele sai de um homem, ele sai procurando os lugares áridos, os lugares vazios, os lugares onde se pode ter um modelo de habitação. E ele vai buscar um repouso. Observe essa palavra repouso, ou descanso, ou lugar onde deitar, onde dormir. Literalmente o inimigo deita e rola quando ele acha um espaço aberto. Mas observe que ele não vai buscar lugares fechados. Normalmente as pessoas falam assim, olha, Deus não é invasor, mas o diabo invade. Mas o diabo invade o quê? Um coração fechado a Cristo, com Cristo dentro dele, ele não tem poder para invadir. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. Não é esse invasor que as pessoas estão falando por aí. Ele não mete o pé na porta e sai entrando. Ele não tem essa autorização. A autorização de Deus é somente quando ele encontra uma brecha, quando ele encontra um espaço aberto. Ele só pode habitar em lugares que estão vazios. Ele não pode invadir uma alma que Cristo governa. Por mais que ele tente, ele não vai conseguir. Ele não pode invadir uma mente que é controlada pelo Espírito Santo. Ele não pode controlar uma boca que foi entregue a Deus. Não é essa invasão. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 10, quando ele está falando aos discípulos sobre a mudança. E em Lucas, no capítulo 10, quando Jesus dá autoridade aos espíritos, a nós sobre os espíritos imundos, é a mesma coisa que ele diz, que nós temos o poder de expulsá-lo. Quer dizer, ele não resiste a nós. Quando Pedro está pregando, ele diz, Senhor, no teu nome os demônios se sujeitam. Quando, por exemplo, em João capítulo 10, Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Observe, roubar, matar e destruir. Mas ele não está dizendo que ali é o diabo. Ele está dizendo qual é a função de um ladrão. E nem sempre o inimigo usa a função de um ladrão. Às vezes ele usa a função de um espia, de um sorrateiro, de um estrategista. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, que no mundo Deus criou os filhos, que são o trigo. E o diabo veio e com os seus filhos, quer dizer, aqueles que optaram por viver uma vida adorando ao inimigo, ele foi e plantou junto do trigo e cresceram ambos juntos. Bom, mas a Bíblia diz o seguinte, que ele só foi plantado, o joio só foi plantado quando os homens dormiram. Então na dormida dos homens, dos trabalhadores, o inimigo veio sem ninguém ver, sem ninguém ouvir, sem alertar ninguém, sem bater em ninguém, sem brigar, e plantou. É assim que ele trabalha. No deserto só está Jesus e o inimigo. Na tentação de Jesus em Lucas 4 e Mateus 4, não há outra pessoa vendo aquilo ali. Ele não faz arruaço. Ele é sorrateiro. Ele espera, ele tem estratégia. Quando uma vez Davi deu brecha ao inimigo, o inimigo ficou no quarto junto com ele, soprando no seu ouvido o que devia fazer, e ele foi, achando que estava ouvindo a voz de Deus, ouviu a voz do diabo, e o diabo o incitou a contar a descendência de Abraão. E ele vai e faz um censo, e ele conta, e depois Deus apresenta-se para ele e pergunta, quem mandou você contar a descendência de Abraão? Há uma promessa, eu fiz uma promessa que ninguém podia contar. Não tem como contar, é muita gente. E a Bíblia diz que foi Satanás que incitou o coração de Davi
para que ele pudesse fazer aquilo, mas ele imaginava que era Deus. Mas o diabo não colocou uma arma na mente dele, na cabeça dele, dizendo você vai fazer isso. Não, ele veio fingindo-se de Deus. No jardim, no Éden, quando a serpente aparece para Eva, não aparece que a serpente é o animal mais bravo, é um animal peçonhento, é um animal cheio de garras, é um animal venenoso. Não, aparece que ele é o mais astuto, o mais sábio, o mais inteligente, aquele que tem o poder da retórica. A astúcia é isso, é poder de retórica, falar, ouvir, repreender, indagar, perguntar, questionar. Isso é astúcia. Então, aparece primeiro na história da humanidade a astúcia do inimigo. Observe que a astúcia dele é tão grande que nos céus ele conseguiu arrastar com a sua cauda, né? Como diz em Apocalipse, 1/3 dos anjos. E é dito que ele se apresenta no Apocalipse como o dragão, a antiga serpente, Satanás. Aparece como tentador, não aparece ali como ladrão, não aparece a relação do inimigo como aquele que chega e rouba, não. Aparece com o inimigo aquele que vem aos poucos minando para que possa roubar o principal, que é a alma da pessoa. Quando você vir nos dias de hoje os desenhos, os filmes, observe o dragão. Quem é o dragão apresentado hoje? Observe a diferença do dragão da Bíblia, que é astuto, que é aquela criatura horrorosa, que tem sabedoria, que sabe destruir o ser humano, que tem a conversa, a lábia de derrubar o ser humano. E observe como eles estão retratando os dragões hoje. Aparecem desenhos como Treinar Seu Dragão, Caverna do Dragão. Aparece desenhos como, por exemplo, Dragon Ball, que são as esferas do dragão, né? Dragon Ball, bola, e dragão, esfera do dragão. Que o Shenlong é um besta, é um dragão que não se manda, né? É um dragão que pode ser morto. Veja como, por exemplo, algumas séries são retratadas hoje, como o Jogo dos Tronos, né? Game of Thrones, como é o dragão retratado. As pessoas montam no dragão, as pessoas conseguem ludibriar o dragão. O dragão é aquele ser que pode ser morto facilmente, que todo mundo engana, né? Você vai ver, por exemplo, o único filme que dá-nos um trabalho para resolver a questão do dragão é o Hobbit, né? Da série O Senhor dos Anéis, de Tolkien, quando ele apresenta o dragão ali como astuto. Mas no filme, por exemplo, você não vai ver isso. No filme já mudaram bastante a história. Mas nas obras, na literatura de Tolkien, o dragão sempre é astuto. Sempre é aquele que derruba, o que consegue vencer. Mas mesmo assim, nos filmes já dá para você perceber a diferença. Ninguém consegue domar aquela criatura. Aquilo é uma coisa horrorosa. Aquele inimigo ali é um inimigo, não é uma brincadeira. E o que estão fazendo com a criatura dragão é para fazer com que o inimigo vire comum, vire amigo, vire uma amizade. Mas que amizade há entre um ser humano e um dragão? Não pode haver amizade entre esses dois seres, porque são inimigos mortais. Então, as pessoas estão tratando o inimigo como se fosse uma coisinha simples, fofa, como se fosse um urso de pelúcia, e não. Este ser imundo, este camarada, ele é um ser sobrenatural. É um ser que está além da nossa compreensão. É um ser que vai além das nossas forças, que somente Cristo, com o sangue derramado na cruz do Calvário, é quem pode vencer essa criatura. Como diz em Apocalipse, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então não brinque com essa criatura. Não brinque com o diabo. Não brinque de ser crente. Porque ele anda procurando lugares vazios. E eu te pergunto, como é que está a sua alma, seu corpo, sua mente? Está ocupada com as coisas de Deus?
Ou só está preocupado com comida, bebida, dormida e festa? Ou só está preocupado com o amanhã, com o que vai fazer? Está preocupado com a vinda de Cristo? Ou está preocupado apenas com os bens materiais, com o que você vai receber dele? Deve-se pensar nisto. Deve-se pensar sobretudo no céu, em que dia nós estaremos lá. Deve-se pensar sobretudo que hora será o arrebatamento da igreja. Ou, no mínimo, se hoje eu morrer, onde é que eu vou passar a eternidade? Deve-se lembrar disto. As pessoas estão se esquecendo disto. Mas o texto continua dizendo que ele busca repouso e não encontra. Por que ele não encontra? Porque todos os lugares estão ocupados. Os que não estão ocupados com o Espírito de Deus também já estão ocupados com o espírito maligno. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma reunião. Versículo 44 diz: então diz: voltarei para a minha casa. Observe que ele saiu da casa, que é o corpo do ser humano, vamos lembrar disso, saído do homem, não é da alma do homem, ele saiu do corpo. Aqui nós estamos falando sobre possessão, sobre espírito imundo, que ele entra no corpo para poder dominar a alma e o espírito. Mas ele precisa do corpo para isso. De fora não dá. De fora ele pode influenciar, mandar os seus dardos inflamados, suas setas, os conselhos. Pode usar alguém que já está possuído por ele para lhe dizer alguma coisa. Mas de fora ele não consegue controlar o corpo. Mas se der a brecha para ele entrar, aí entrando ele consegue controlar. Então o que ele diz? Voltarei para a minha casa, de onde saí. Isso aqui é Jesus falando como é a possessão demoníaca, como é que os demônios se alojam. Perceba que nós não estamos falando daquela possessão onde a pessoa está se batendo, onde está controlado por ele. Não, nós estamos falando sobre visitação. O cidadão deu a brecha, o inimigo entrou, Jesus chegou, colocou ele para fora, o inimigo saiu. Mas aquele que saiu, ele não vai muito longe, ele fica ao redor, procurando espaço, né? Ele fica procurando um repouso. Ele fica do lado de fora, observando quando é que aquela casa vai estar vazia de novo. Quando é que aquela pessoa vai dar brecha para que ele possa voltar. Espero que vocês estejam compreendendo. Aí diz o texto seguinte: voltarei para a minha casa, de onde saí. Ele não disse que foi expulso, ele saiu de onde saí. E voltando, como é que ele acha? Desocupada, varrida e adornada. Versículo 44. Por que varrida e adornada? Porque aquela pessoa que estava ali, possessa por esse bicho, ele, quando aceita Jesus, a primeira coisa que faz é expulsar esses bichos, arrumar a casa, varrer e adornar. Isso aí é o que Jesus faz. No caso hoje, o papel do Espírito Santo, né? Jesus foi e deixou o outro. Hoje o Espírito Santo faz isso. Desocupa o ambiente, quer dizer, expulsa o cidadão, aí ocupa com a sua presença, varre a casa e adorna, quer dizer, tira toda a sujeira e depois arruma a casa. Ele não arruma a casa com sujeira. O Espírito de Deus não habita em templo imundo. Para que ele venha habitar, primeiro ele desocupa o inimigo, coloca para fora tudo aquilo que o inimigo trouxe, toda a influência satânica, todo pensamento satânico, toda vontade satânica. Carnal não, a carnal vai continuar ali para que o homem também tenha seu papel de se purificar, de se santificar. Senão seria muito fácil. O homem precisa aprender a dar fruto, saber quais são os seus inimigos. Nós temos 3, a carne, o diabo e o mundo. Difícil é saber quem é quem que está influenciando. Mas se nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, nós já sabemos que só podem vir de 2 lugares.
Então, ele ocupa a casa, o Espírito Santo. Aí ele vai começar o processo de varredura, de limpeza espiritual. Ele vai varrer, vai tirar toda a sujeira, toda a impureza, todo o lixo. E aí, como é que está o seu corpo? Já começou a tirar o lixo? Já começou a varrer? O Espírito Santo já começou a fazer a obra? Ou você está pensando que habitar é moradia? Não é moradia. O Espírito Santo, ele habita, ele não só mora. O morador, ele pode morar até de aluguel, mas a habitação é casa própria. Glória a Deus, habitat natural. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ali não está falando de uma moradia, onde você vai lá e mora. Não, eu quero morar aqui, quer? Certo. Mas e depois? Não, depois a gente vê isto. Não é assim que trabalha o Espírito Santo. Ele trabalha com habitação. Ou é dele a casa, ou ele não mora. O Espírito Santo não mora de aluguel. O Espírito Santo não loca, não faz contrato por período. O Espírito Santo precisa de uma casa inteiramente dele. E graças a Deus que é ele quem ajuda-nos nesse processo. Daí o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, a partir do versículo 28, quando ele diz que o mesmo Espírito nos ajuda às nossas fraquezas, não é nas fraquezas, é as fraquezas. Quer dizer, o que é que eu posso fazer? Eu posso ajudar o Espírito Santo a me ajudar, a ajudar as minhas fraquezas. Como é que eu faço isso? Me entregando de corpo e alma, buscando as coisas de Deus. E o que vai acontecer? Vai acontecer Mateus 6,33. Primeiro o reino dos céus serão buscado, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o meu papel é abrir o coração, a alma e o espírito para o Espírito Santo entrar. E o papel dele qual é? Desocupar a casa, tirar o inimigo, varrer a casa e adornar. O que é um adorno? É uma arrumação. Não é só um enfeite. É uma arrumação conforme o olhar do dono. O espírito imundo não, ele não vem arrumar nada, ele vem bagunçar. Mas o Espírito de Deus, ele vem organizar. Faço outra pergunta: como está a sua vida? Se a sua vida anda bagunçada, é porque o Espírito de Deus ainda não habitou nela. Se sua vida anda badernada, se você não sabe o que fazer da vida, se você não sabe para onde ir, o que fazer, se você não sabe para onde vai, se você não sabe projetar a sua vida, não sabe projetar o dia de amanhã, não sabe quem você quer ser nesta vida, eu lhe aconselho a fazer o seguinte: parar, deixar o Espírito Santo desocupar a casa, fazer uma varredura para que ele possa adornar. Talvez você esteja começando pelo adorno. Talvez o erro até agora é que você começou pelo enfeite. E se você começar pelo enfeite, vai dar um problema, porque na hora de varrer, vai ter que varrer o enfeite. Então não é assim que trabalha o Espírito Santo. O Espírito Santo não trabalha com sujeira jogada debaixo do tapete. O Espírito Santo trabalha tirando tudo, desocupando. Como é que você varre uma casa, lava uma casa, limpa uma casa? Primeiro você tira os móveis do lugar. Depois de tirar os móveis, que a casa está desocupada, você vai varrer a casa. Depois da casa varrida, agora você vai recolocar no lugar conforme você pensa em fazer naquele momento. Não é assim? As donas de casa sabem muito bem como é isso. Então, varrida e adornada. Então, ele sai da casa e fica procurando onde entrar. Mas como ele não acha, o que é que ele diz? Vou voltar para casa. Como ele não achou outra casa, o que é que ele faz? Ele volta para insistir naquela casa que anteriormente foi dele. Então, por isso que normalmente as pessoas caem no mesmo pecado que caíram anteriormente. Por quê? Porque o inimigo ficou ali a redor ou derredor, que dá no mesmo, é a mesma palavra, não muda nada em sentido. Ele disse que muda, se enganou.
Que a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor, inimigo a derredor, é o mesmo ambiente, meu irmão. Não tem limite de espaço. Redor e derredor são sinônimos. Então, aprenda isto, é sinônimo. Redor e derredor é sinônimo. Como subir e altura são sinônimos. Pleonasmo que chama. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, isso é pleonasmo. Tanto quanto redor e derredor. É a mesma coisa. Não muda nada. Então, depois de varrida e adornada, o infame ele volta. E por que ele volta? Porque ele sabe como aquela casa se comporta. Ele sabe quem mora ali, quais são os seus gostos, os seus prazeres, a sua vontade pecaminosa, porque ele morava ali e estava sob a influência dele. Então foi ele que deixou aquela casa daquele jeito. Ele sabe onde está cada coisa naquele ambiente. Então o que a Bíblia diz agora? Diz que ele não vai sozinho. E tanto ele não vai sozinho, quanto ele não vai buscar alguém mais fraco que ele. No versículo 45 diz que ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. O projeto do inimigo, quando ele sai de uma casa, é ele voltar para acabar com tudo de vez, para destruir aquela casa. Porque, observe, ele foi expulso uma vez. E ele foi expulso uma vez e ficou sem onde morar. Então, qual é a vingança dele? Ele não vem agora só para morar. Ele vem para acabar com tudo. Porque se ele foi expulso, quando ele vem com mais 7, são 8 numa casa. E ainda tem a natureza do cidadão que é ruim. Então são 8 espíritos imundos dentro de um ambiente só. Olha como é a possessão. Daí entende-se o que é uma possessão. O que é tomar posse de um terreno baldio. Que é tomar posse de um lugar. Observe, não é que ele invadiu, meteu o pé na porta, expulsou Cristo lá de dentro, expulsou o Espírito Santo, expulsou Deus. Não. É que a pessoa estava sem Deus, sem o Espírito Santo, sem Cristo. Quando isso acontece? Quando a pessoa deixa Cristo de lado. Quando ela deixa o Espírito Santo de lado. Quando ela deixa Deus de lado. Então quem aparece? Quem se apresenta? O inimigo da nossa alma. E quando o inimigo da nossa alma ele se apresenta, ele não pede permissão. Por quê? Porque não precisa, a casa está vazia. Não há brecha, não há porta. Porque a porta é Cristo. E se a pessoa coloca fora Cristo, então isso quer dizer que a casa dele está sem porta. E uma casa sem porta é propícia a qualquer um entrar. Por quê? Porque não tem bloqueio. Quando alguém não coloca uma tranca na porta, é porque ele não está preocupado com quem vai entrar ali. Ele não se sente preocupado com proteger a sua casa. Observe o capítulo 6 do livro de Neemias e vocês vão ver que o inimigo, ali no caso Sanbalat, Tobias, Rezém, eles enviam cartas, eles tentam fazer com que Neemias desça. Mas o que diz o texto? Que os umbrais das portas já estavam colocados. Só faltava ali fechar as portas, colocar as portas, as 12, né? Que Jerusalém tem 12 portas. Só faltava colocar as portas. Então, antes de colocar as portas, quem chega? O inimigo. Porque o inimigo não quer que a porta fique fechada. O inimigo quer que a porta fique aberta. Mas a Bíblia nunca nos orientou a deixar a porta aberta. A Bíblia orienta, por exemplo, a uma mulher que é viúva, que para que ela possa receber o milagre dentro da casa, junto com os filhos, a primeira coisa que ela tem que fazer é entrar com os filhos e fechar a porta sobre si. A Bíblia nos ensina que quando Jesus ressuscita, os discípulos estão dentro de casa com a porta cerrada, fechada. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 6 que quando nós devemos orar a Deus, nós precisamos fechar a porta do nosso quarto. Então, esse fechar de portas, essa entranheza de coração, esta vontade de se proteger, é colocar o inimigo fora de nós. E só há um momento em que isso acontece, só há um modo de fazer isto, é Cristo estando dentro. Porque Cristo é a própria porta. Jesus disse isto: eu sou a porta. E ninguém vai poder entrar por mim,
sem a salvação. Ele diz isso em João capítulo 10. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, primeira coisa, salvar-se-á. Primeiro ele é salvo. Ele se salva. Salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Quer dizer, depois dele se salvar, ele tem liberdade. Ele agora pode tomar posse do que Deus dá a ele, do seu alimento, dos seus cuidados, agora que ele aceitou o bom pastor, que é Cristo. Aí Jesus diz, eu sou a porta. E quem não entrar por mim não pode se salvar. Porque quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E ele diz, e o ladrão veio roubar, matar e destruir. Só que eu vim dar vida e vida com abundância. Então, Jesus é a porta. Né? Veja, por exemplo, no milagre no tanque de Betesda. Quando Jesus se apresenta, havia ali do lado da porta do gado, porta das ovelhas, um alpendre, um tanque em Betesda, chamado Casa de Misericórdia. E estava ali um paralítico há 38 anos. Jesus se apresentou ali como na porta. Jesus se apresentou estando na porta, passando por aquela porta. Porque ele é a porta do gado, ele é a porta das ovelhas. Em Neemias, no capítulo 6 a seguir, quando a Bíblia diz que a primeira porta a ser reedificada, adivinha só qual foi? A porta das ovelhas, que representa Cristo. É a primeira coisa que o crente tem que fazer quando aceita Jesus, é fechar a porta. Ele precisa fechar Cristo por dentro dele. A porta não pode estar aberta, senão o inimigo ele entra. Então como é que o inimigo age? Ele age assim, volta trazendo consigo 7. Esses 7 que também foram expulsos das suas casas, estão rodeando, procurando onde morar, agora achou morada. Só que observe que ele não vai se juntar com o bom, ele vai trazer os piores com ele. E entrando ali, aí aparece a palavra habitar. Não é só moram ali, agora ele vem para habitar. Ele não quer mais sair dali, ele vai tomar posse daquele ambiente. Não é só moradia. Observe que no versículo 45 diz, e entrando habitam ali, habitam. Os 8 habitam ali. E são os últimos atos, ou tradução, o último estado desse homem, piores do que os primeiros. O último estado daquele. Agora, esta pessoa vai viver uma vida pior do que a primeira que viveu. Vai viver uma vida desregrada de Deus. A destruição será total. Então, como é que o inimigo age? Age primeiro quando não acha uma porta fechada, quando acha uma brecha, uma porta aberta. Não é só um espaçozinho mesmo. Para que ele entre, ele não precisa nem só de um espaço não. Para que o espírito imundo entre na vida de um cidadão, ele realmente está sem Cristo, está sem Jesus. Ele não consegue entrar por qualquer brechazinha, senão assim nós estávamos ruins. Quem de nós nunca deu uma brecha e depois pediu graça a Deus e misericórdia, e Deus se compadeceu e não permitiu que o inimigo entrasse? Mas ele precisa de um espaço aberto para poder entrar. Isso Jesus diz a Pedro quando Pedro volta de expulsar os demônios. E Jesus diz, Pedro, você está se gabando porque expulsa os demônios? Ele é, Senhor, porque os demônios se sujeitam no teu nome. E Jesus diz, você sabe quem esteve aqui me pedindo para cirandar contigo? O diabo. Satanás veio até mim e me pediu para cirandar com você, como se peneira trigo, só que eu não permiti, para que você não desfaleça, porque você ainda não consegue suportar isto. Perceba que o inimigo precisa de uma permissão, e a permissão que ele quer não é conversar com Pedro, meu irmão, não é fazer uma hora de almoço com ele, não é conversar, não é bater papo. Não, o objetivo do diabo ali é pegar Pedro, porque Pedro é o líder da igreja, líder dos 12. E se ele pegar Pedro, todos os outros ficarão desgarrados. Pegareis a ovelha e pegareis o pastor e as ovelhas ficarão desgarradas. É assim que diz o texto bíblico. Então Jesus não permite, mas Jesus explica, olha, quando você se converter, ensina aos outros. Quer dizer, não dê brecha ao inimigo.
mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então perceba que por mais que Pedro tivesse dado alguma brecha, o inimigo não podia tomar posse, porque Pedro entregou sua vida a Cristo. E ele vai pedir permissão a Cristo para poder entrar na vida de Pedro, porque Pedro não tem brecha, porque Pedro não tem porta aberta para o inimigo entrar. Então, para ele entrar, ele precisa de permissão, e Deus, através de Jesus, não permitiu, porque sabia que Pedro não ia aguentar aquela provação, ainda era muito novo na fé. Já Jó, nós lemos no livro de Jó, onde Deus permite, porque Jó já é uma pessoa estruturada, temente a Deus, se desvia do mal, sincero, reto de coração. Então Jó tem uma estrutura espiritual para suportar aquela prova. Observe que o inimigo vai até Deus e, questionando da sua forma, pede para que possa tocar em Jó, e Deus permite. Por quê? Porque sabe que Jó suporta, mas não porque Jó tivesse brecha. E Deus fala para ele: viste meu servo Jó, que você tentou, mesmo tentando você sem causa alguma o tragar, ele conserva a sua integridade, porque é sincero, reto, temente a Deus, desvia do mal. Então Jó continua sendo a mesma pessoa, porque Deus permite que o inimigo toque no corpo, mas não lhe dá autorização para tocar na alma, porque nada de errado tem feito aquele servo de Deus. Então não dê brecha ao inimigo, não permita que o inimigo entre. Não abra a porta. Não deixe Cristo de fora. Não deixe Jesus de fora. Porque se você abandonar Jesus, este inimigo que saiu da sua vida, ele não vai vir só. Vai vir com mais 7. Isso não sou eu que estou falando. É Jesus usando o ser humano aqui, a palavra dele, para mostrar que quando o homem é abandonado por Deus, o espírito imundo toma posse. Então, veja aí na sua tela Marcos capítulo 1, versículo 23, onde diz que estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. Aí você abre sua Bíblia, continuando no versículo 24, dizendo: aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-os Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-se e clamando com grande voz, saiu dele. E aí as pessoas se admiram e dizem: que doutrina é esta? Pois que com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Que palavra é essa que tem poder de expulsar o demônio? Observe que o cidadão que está endemoniado com espírito imundo, ele está na sinagoga. E o que é a sinagoga? É uma espécie de igreja. Não é a igreja de Cristo ali, com certeza. O Cristo não tinha fundado a sinagoga, mas era onde os fariseus se reuniam para orar, para ler a Bíblia, onde os doutores estavam, os escribas estavam. Era um povo santo, zeloso. Era um povo que prezava por limpar o exterior do copo, por lavar suas vestes, lavar suas mãos. Era um povo que se preocupava muito com o exterior, com o mostrar para as pessoas, com a aparência. Era um povo que, como diz em Mateus 6, estendia suas mãos pelas praças, orando com grande voz, para que todos pudessem ver. Era um povo que, quando jejuava, mostrava para todo mundo que jejuava. Deformava o seu corpo, andavam descalço, de pano de saco. Era um povo que inventava um monte de pantomima para agradar os homens, para que os homens vissem. Mas por que eles não conseguiam expulsar um demônio? Porque eles não tinham autoridade suficiente para expulsar um demônio. E este demônio está alojado numa pessoa que está dentro da congregação. Esse espírito imundo está ali dentro, alojado. E não é dizer que o espírito imundo está calmo, quietinho, não. Ele está mostrando que está ali. Mas por que ele não se apresenta? Porque o diabo só pode aparecer quando Jesus se revela.
Observe que quando Jesus se revela a João, João diz: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quando Jesus aparece no mundo, quem aparece depois do Jordão? O diabo, para tentar Jesus, para começar o embate espiritual. Então o diabo se revela quando Cristo aparece. Ele não resiste à presença de Deus, ele não pode se ocultar da presença de Deus. É por isso que normalmente quando nós oramos num culto, que o inimigo está ali alojado, escondido no interior de alguém, quando nós oramos, ele se revela. Por quê? Porque quando nós oramos, nós atraímos a presença de Deus para aquele ambiente. Então ele não consegue se manter oculto, porque a presença de Deus é maior. Ninguém pode se esconder da presença de Deus, inclusive os espíritos imundos. Em Atos 16, quando Paulo, Timóteo, Lucas e Silas vão presos, mais precisamente conta a história de Paulo e Silas. Por que eles vão presos? Porque alguém aparece com um espírito de adivinhação, uma jovem. Perceba que ela não é possessa, é alguém que o espírito habita nela, que se oculta, que finge ser sabedoria humana, né? Ela não está ali amarrada, quebrando todo mundo, batendo em todo mundo, nem está louca, não, ela está lúcida, tão lúcida que o espírito imundo consegue mostrar para ela o que vai acontecer no futuro. Era dali que as pessoas tiravam o lucro. Diz a Bíblia que ela adivinhava. Não é que ele prevê o futuro, que tem onisciência, não. É que adivinhava. Quer dizer, quem controla o jogo? Não é o próprio diabo? Não é ele que controla a jogatina? Ou você acha que jogatina é coisa de Deus? Se ele controla a jogatina, então ele sabe qual é o resultado que vai dar, porque é dele. Então o espírito imundo aparece e consegue ludibriar as pessoas que estão ali através daquele espírito de adivinhação. Mas quando aparece o apóstolo Paulo pregando Cristo, pregando Jesus, porque a libertação acontece na pregação da palavra. Se não pregarem Jesus, ninguém vai se libertar. Enquanto ficarem empulhando, mentindo, enganando, não, tu já está livre, tu está limpo, está isso, está aquilo, o diabo gosta. Mas quando se fala de Cristo, o apóstolo Paulo passa todo dia naquela esquina onde aquela mulher está enganando o povo, e Paulo orando sempre, cheio do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que ele, por todos os dias passar por ali, aquela mulher olhou para ele e disse: vocês estão vendo esses homens que vão passando aqui? Isso são servos do Deus vivo. E ficou insistindo nesta palavra o tempo todo. Seguia eles, vão atrás deles, sigam a eles. Uma espécie de complô, uma espécie de que estivesse apontando o caminho. Quer dizer, o inimigo tentando se mesclar no meio do povo de Deus para fingir que está apoiando o projeto da salvação. Fingir que está apoiando Paulo e Silas. E se fosse no tempo de hoje, em que as pessoas gostam de ser bajuladas, gostam de ouvir mentira, gostam do tapinha nas costas, dizer: é isso mesmo, pregador, você é bom, você é o cara, você faz, você acontece. Se fosse no tempo de hoje, aquela mulher continuaria com o espírito imundo. Mas o apóstolo Paulo, que tem a presença de Deus, percebeu: esse elogio é coisa do Satanás. Não estou lhe dizendo que todo elogio é coisa do inimigo. Mas por que é que um espírito imundo está ajudando a obra de Deus? Que obra é essa? Obra de engano? Então Paulo, que tem discernimento do que é espírito de Deus e do que é espírito imundo, por isso que nós precisamos desses dons espirituais para saber discernir quando eu estou falando, quando é Deus que está falando, quando é o diabo que está falando. Isso se chama dom de discernimento de espírito. Então esse discernimento de espírito o apóstolo Paulo tinha, e olhou para ela e disse: sai dela, espírito imundo, espírito de adivinhação. Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, espírito imundo. Eu não quero você aqui. Vá embora. Eu não aceito o seu elogio. Eu não aceito que você tome posse dessa vida aí.
Eu não aceito ser ajudado pelo diabo. E no nome de Jesus, aquele espírito imundo saiu, mas não derrubou ela no chão. Ela não bateu cabeça, ela não ficou se batendo, ela não deu epilepsia, não deu nada disto. Simplesmente a partir daquele dia, a voz que havia na mente dela, dizendo o que fazer, o que não fazer, não se ouvia mais. Então perceba que numa congregação, em Marcos 1:23, na sinagoga, tem um espírito imundo que fala. Tem um espírito imundo que brada. Tem um espírito imundo que está exclamando. Tem um espírito imundo que está gritando. Tem um espírito imundo que está reconhecendo Jesus como Salvador. Versículo 24. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste nos destruir. Bem sei que és o Santo de Deus. Perceba que ele está, por assim dizer, apoiando Cristo, pregando Cristo, ensinando que Cristo é o Filho de Deus. Mas isto aí ele não está ajudando a salvação. Ele está tentando ludibriar Jesus. O que é que você veio fazer aqui, Jesus? Nós sabemos que tu és o Cristo, o Santo, o Filho de Deus. Veja o modelo do espírito da adivinhação com esse espírito imundo. É o mesmo padrão. Apontaram para a pedra e disseram, esses são santos homens de Deus. Apontam para Jesus e diz, nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Olha como o diabo trabalha, tentando ludibriar os que estão na congregação, de que estão junto com Cristo. Só que os homens estão esperando que Jesus aceite aquilo. E Jesus, repreendendo, disse, cala-te e sai dele. Primeiro precisa se mandar calar. Primeiro precisa parar a voz do diabo. Por isso que nós precisamos pregar a verdade. Só se cala o diabo, só desmascara o diabo pregando a verdade. Primeiro Jesus repreende a voz. Perceba que até a fúria da natureza Jesus começa a repreender no vento e mar. Cala-te e aquieta-te. Cala-te e aquieta-te. Não é aquieta-te e acalma. É cala a boca. Quem está falando sou eu. Isso é Cristo falando. Mas esse negócio de ficar o tempo todo na igreja, Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está falando, e nunca a pessoa é liberta, nunca o Espírito sai, e o diabo continua falando, nunca foi Jesus. Quando Jesus repreende, quando Jesus fala, o diabo precisa obedecer. E ele diz, versículo 25, cala-te e sai dele. Jesus não manda ele ir para lugar nenhum, só mandar calar e sair dele. Então o espírito imundo convulsionou-se, quer dizer, que já dominava o corpo, ele tombou o corpo da pessoa, ele fez o embaraço dele, deu o grito de derrota, como nós pentecostais dizemos, e não é somente o corpo da pessoa, o ser humano, o homem que estava ali, que foi convulsionado, não. O espírito imundo se convulsionou, gritou, gemeu. Com a palavra de Deus, o diabo geme. Ele sai dali, ele não tem poder ali dentro. E ele clamou com grande voz. Ele gritava, ele clamava, ele urrava. Né? São sentimentos satânicos. E ele saiu. Por quê? Porque Jesus é quem mandou sair. Então, Jesus é o único que tem o poder de expulsar o espírito imundo de alguém. E quem sabe alguém está até na congregação, como este homem aqui estava dentro da congregação com o espírito imundo, mas as pessoas não têm autoridade para expulsar o espírito imundo, então deixam ele ali. Não, o que é que vão dizer? Vamos deixar ele aí. Não, ele é dizimista, ele é ofertante. Não, a família é gente boa. Não, ele é assim mesmo. Isso aí não tem como mudar, não. Não tem como sim. É só usar o nome de Jesus, é só usar a autoridade. Cadê a autoridade espiritual? Jesus nunca disse, saia e converse com o demônio. Jesus disse, eu dou autoridade para expulsar. A primeira autoridade da igreja em Lucas 10, em Mateus 10, em Lucas 14, é Jesus dando autoridade sobre o espírito imundo. Com o espírito imundo não se conversa, se expulsa, irmão. Se coloca para fora, se repreende. Se perceber que são traços demoníacos, deve-se orar. Não se vê mais oração na igreja de libertação. Os cultos de libertação é só as pessoas caindo, se jogando no chão, se debatendo como se tivesse com epilepsia. E quando se levantam dali da tal da maca, que inventaram, não sei de onde veio isto, e a pessoa levanta do mesmo jeito. De que libertação é essa que a pessoa levanta do mesmo jeito que caiu?
Que manifestação espiritual é essa que a pessoa cai no tal do poder e quando se levanta continua fraco, continua caindo, continua pecando, continua enganando, continua com o espírito imundo? Isso não é libertação. Em Marcos 1:26 ele diz: então o espírito imundo convulsionou-se e clamando com grande voz saiu dele. Em Marcos 3:30, por exemplo, quando diz o seguinte, no versículo 23, Jesus diz assim, e chamando assim, disse-lhe por parábolas, como Satanás pode expulsar Satanás? Perceba, no versículo 29, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. E outro texto diz que não terá perdão nem nessa vida nem na próxima. Jesus expulsa o demônio, Jesus expulsa um espírito imundo, e as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, ele só expulsa os espíritos imundos porque ele tem autoridade sobre ele, porque está associado a ele. Vem da parte do diabo. E Jesus diz, olha, o diabo não pode expulsar o diabo. Satanás não pode expulsar Satanás porque ele vai dividir o reino. Se ele expulsar o próprio Satanás, vai para onde? Se ele expulsar os espíritos imundos do reino dele, esses espíritos vão para onde? Não tem como expulsar. Um endemoniado não pode expulsar um demônio. Um cheio de pecado, um cheio de problema, não pode ensinar o caminho da salvação. Um pecador não pode conduzir outro à salvação. Esse pecador precisa estar lavado, redimido no sangue do Cordeiro, transformado em nova criatura para apontar o caminho da salvação. Então quando olhavam para Jesus e diziam, não, você só pode expulsar demônio se você tem associação com o demônio. Jesus explica, não tem como. Quem está associado a ele não vai querer expulsá-lo. Então qual é o medo das pessoas hoje de expulsar os demônios? É por causa da associação que tem com ele. Porque quem tem associação com Cristo, quando olha para um demônio, sabe que ele não pode ficar ali. Não pode se aceitar demônio na igreja. Não se pode aceitar possessão demoníaca na igreja. Não se pode aceitar comportamento satânico no meio espiritual. Precisa ter autoridade. Por exemplo, em Marcos 5:2, diz, ele saindo ele do barco, logo saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Observe, perceba que ele vai para um lugar vazio, o cemitério, lugar vazio, lugar de morte. A vontade do inimigo é esta, isolar o cidadão do reino espiritual, da igreja, e levar ele até o sepulcro, levar ele até a morte, levar ele até um lugar onde ele não tenha mais oportunidade de se converter. Imagine alguém morando no cemitério, que já é um lugar de mortos, habitação de mortos, ninguém vai até ali para poder ajudá-lo. Ali só haverá mortos, e um morto não pode ajudar um endemoniado. Então, quando a Bíblia diz que ele tinha morado nos sepulcros, e diz que nem com cadeia se podia alguém prender. Quer dizer, prendiam ele, amarravam, colocavam algema, mas a força sobrenatural do espírito imundo fazia com que aquela pessoa não ficasse preso. Então você vê aqui o espírito imundo tomando posse do corpo. Lá atrás você viu o espírito imundo tomando posse da mente da mulher, da jovem que fazia adivinhação. No templo, na sinagoga, você viu o espírito imundo tomando posse da boca, da voz do homem, do corpo do homem, e mantendo ele preso na igreja, mesmo endemoniado. Mas aqui você vê que ele retira a pessoa da sociedade e coloca ele para viver só, isolado. Perceba os três ambientes que o inimigo trabalha. Perceba que ele vai mesclando, ele não tem um padrão só, ele vai fazendo de tudo. Há alguns que estão dentro da sinagoga endemoniado, há alguns que estão com o espírito de adivinhação fora da sinagoga, ajudando a sociedade a crescer pelos poderes satânicos, e há alguns que estão tão isolados dela que vivem só,
depressivos, controlados pelo diabo, que não tem controle próprio, domínio do seu próprio corpo, possessos literalmente. Aqui o diabo tomou conta da alma e do corpo da pessoa. Somente o espírito dele aqui é quem está livre para ser levado ao céu, porque é o Espírito de Deus. Aí diz o versículo 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ninguém podia amansar. Olha a palavra amansar. Nenhum homem tinha o poder de expulsar aquele demônio. Andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E viu de longe a Jesus e correu e adorou. Observe, isso aqui é tenebroso. Porque este que foi isolado da sociedade, que vivia se ferindo, se cortando, isso, olha, observe como é índices de ações demoníacas, se cortando, se ferindo, presos dentro de um quarto, presos dentro de um lugar de sepulcro, pensamentos de morte, e ele vivia clamando, se ferindo pelos montes e pelos sepulcros. Perceba, leva ele para cima e leva ele para baixo. Ninguém faz cemitério em cima da montanha, só o Monte do Gólgota, Caveira, que não era um cemitério, é o lugar onde se mata as pessoas. Mas normalmente você vê cemitérios embaixo, lugar plano, ou quando é em cima, que é afastado da cidade, mas no ambiente da cidade normalmente é embaixo. Aqui você vê os sepulcros embaixo, você vê os montes, ele tanto leva a pessoa, como ele abaixa a pessoa. Tanto de dia quanto de noite, não tinha horário. O inimigo já tinha tomado posse da vida dele, de dia e de noite, 24 horas por dia. Este aqui já não tem mais oportunidade da salvação, porque ele está preso ao diabo. Só pode se salvar quando Jesus expulsar o demônio. Aí o que diz a Bíblia no versículo 6? Que quando ele viu Jesus de longe, ele correu e adorou. Ele quem? O homem? Ou o diabo que está dentro dele? Perceba que não é o homem, é o espírito imundo que leva o homem até lá para fingir ser o homem normal, comum, que está ali adorando a Cristo. Olha que coisa tenebrosa, mas que na verdade quem está adorando a Cristo aqui é o espírito imundo. E esta palavra adorar aqui não é a adoração da forma que nós, seres humanos, damos, mas de um espírito imundo que caiu e que reconhece a sua queda. Isto é adoração. Se você vê, por exemplo, quando Acã ele vai ser morto, a Bíblia diz que Josué olha para ele e diz: Acã, eu quero que você adore a Deus, dê glória a Deus, reconhecendo o seu pecado. E ele confessa: olha, eu fiz isso e errei, escondi mesmo, roubei mesmo. E aí Deus é glorificado na morte de Acã. Quer dizer, Deus vai matar Acã de toda forma, não tem jeito, não vai mudar. Mas Deus é glorificado na morte dele, como foi em Corá, Datã e Abirão. Porque tanto a vida quanto a morte, a glória é para Deus. Em João capítulo 11, Jesus explica isso. Talvez agora fique um pouco mais claro para você. Jesus explica isso quando Lázaro está morto. E ele manda dizer a Maria que isto não é para a morte, mas isto é para a glória de Deus. O que é isto? Porque está nas mãos do Senhor tanto a vida quanto a morte. Ele vai ser glorificado. Se a pessoa for salvo ou for perdido, o nome de Deus será glorificado. Se ele for salvo, será glorificado o nome de Deus, porque Deus prometeu a salvação a todo aquele que crê e permanece firme. Se ele for condenado, o nome de Deus será glorificado, porque ele prometeu que aquele que não serve até o final, que se associa ao diabo, também vai para o inferno. Então o nome de Deus é glorificado na verdade que sai da boca dele, porque ele diz em Jeremias 1: eu velo com a minha palavra para fazer cumprir. Então o nome de Deus é glorificado não é quando é benefício nosso. O nome de Deus será glorificado na tora, de qualquer forma. Se você gostar, se você não gostar, se você aceitar, se você não aceitar, se você servir, se você não servir. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Vida, morte, céu, inferno. Tudo isto foi criado para o nome de Deus ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Dê glória a Deus onde você está, pelo menos isto. Glória a Jesus. No versículo 7 diz que tenho eu contigo,
Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Eu te conjuro-te por Deus que não me atormente. Pedindo pelo amor de Deus. Um espírito imundo pedindo pelo amor de Deus. Olha que coisa. Só podia vir do Satanás mesmo. Mas quem vê de longe a situação daquela, um homem com o joelho dobrado diante de Jesus, pedindo pelo amor de Deus para não ser atormentado, parece que é o que ali? Parece um homem, coitadinho, que é Jesus o opressor. Não é assim o evangelho de hoje? Jesus é o opressor, não. Jesus não quer isso para ninguém. Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus não vai me bater, Jesus não vai fazer isso. Surge isso de onde, irmão? Surge do diabo. Esse evangelho medíocre, fraco, fracassado, fraquejado, onde as pessoas são cheias de nome toque. Eu não vou mais para a igreja porque me olharam feio, me disseram isto, eu não gostei, e isso e aquilo, e vitimismo, e não sei o que. Isso foi o diabo que inventou. Senhor, que eu tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, achando que vai bajular Cristo com aquilo ali. Eu sou um coitadinho, não aguento isso, tanta prova. E Jesus olha para ele e diz: sai deste homem, espírito imundo. Quer dizer, por que o diabo dizia: não faça isso comigo? Porque Jesus estava vindo gritando, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Quer dizer, disse mais de uma vez. Jesus precisou falar mais de uma vez para que este espírito imundo saísse. Perceba, e quando o espírito imundo teme em não sair, qual é a estratégia de Jesus? Perguntar o nome. Talvez você já passou por essa experiência de passar uma noite expulsando demônio e não sair. Entra um e sai outro. Por quê? Porque você não perguntou o nome dele. Pergunte o nome. Às vezes é só uma colônia inteira, às vezes é um grupo inteiro. Então você chama pelo nome do grupo. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quer dizer, é o nome do grupo dele, é o nome da associação satânica que ele tem, é o nome do grupo que ele se reúne. E expulsando o grupo inteiro, expulsando o líder do grupo, o grupo inteiro se desfaz. Então rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Aí pede para que Jesus envie para os porcos. Aí você percebe que ele tanto toma posse do corpo de um ser vivo, quanto toma posse do corpo de um animal, né? Os porcos se precipitaram no abismo, quer dizer, morreram. E como o porco não tem alma, o espírito imundo vai se desfazer também. Quer dizer, vai ser expulso para o inferno, porque ele não tem mais espaço. Ele foi lançado no animal, e animal não tem alma. Animal só tem corpo. O espírito que há no animal é só o fôlego de vida. Então eles vão para onde? Eles vão voltar para o abismo. Eles vão ser presos em cadeias eternas. Dali eles não podem mais sair. Porque o corpo que eles estavam morreu. E o corpo que eles estavam morrendo, eles têm que sair dali. Eles estão presos naquele corpo. Jesus prendeu eles naquele corpo. Jesus não deu opção de saída do corpo, mas Jesus prendeu eles ali. Quando o porco morre, o espírito imundo que havia dentro dele, que eram muitos, agora eles vão voltar para o abismo. Vão ir diretamente para o Hades, para o inferno. Então você vê, por exemplo, para encerrarmos esta questão, Marcos 7:25, que tinha uma mulher que tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. A filha dela tinha um espírito imundo. Você lembra dessa questão da mulher que é cananeia? Isso eu expliquei em outra aula aqui. Uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ela foi e lançou aos seus pés. E o que é que ela diz? Que ela precisa que o demônio saia da filha dela. No versículo 29, Jesus diz: então lhe disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Quando o demônio sai, a vida da pessoa muda. Ali no texto de Marcos capítulo 5, é um texto que também Jesus explica em outro evangelho, no livro de Lucas, por exemplo. No Lucas 8 nos conta também uma passagem parecida com esta, quando
o espírito imundo que estava ali, quando ele sai daquele corpo, que ele vai para o abismo, que ele vai embora, que ele não está mais ali, que Jesus expulsa, que ele não volta mais para aquele ambiente, a pessoa por si só se sente livre, vazia, sem ninguém morando dentro. Aí Jesus toma posse. E Jesus tomando posse, a vida dela agora vai mudar. Tanto a vida da pessoa vai mudar, que esse rapaz aqui de Gadara, que a Bíblia diz que ele saiu, né, dos sepulcros, ele saía dos montes, dos vales, que é também um texto que tem em Mateus capítulo de número 8. Ele, quando as pessoas ficam sabendo que Jesus, ele expulsou aquele demônio, quando as pessoas ficam sabendo que aquele homem está livre da sua doença, que era o espírito imundo, quando aquele homem fica livre da possessão satânica, demoníaca, agora a Bíblia diz que as pessoas, quando chegavam para ele, para olhar para ele, não acreditavam que era ele. Por que não acreditava? Porque agora ele estava assentado em perfeito juízo e ele não estava mais cheio de demônio. Ele não tinha mais demônio nenhum tomando posse da vida dele. Aquele homem agora estava, livre. Aquele homem estava agora em sã consciência. Aquele homem estava agora tomando posse da sua vida intelectual, da sua vida espiritual, da sua vida nova que Deus lhe deu. E quando nós observamos, por exemplo, que muitas pessoas hoje dizem-se libertas, mas elas não mudaram de vida, aí tem coisa errada. Tem tanta coisa errada que quando nós observamos que as pessoas ao redor nos veem como sendo semelhança de Cristo, e que muita gente não consegue enxergar Cristo em nós, das duas uma: ou nós realmente não mudamos, ou aquelas pessoas não querem enxergar a verdade do que realmente é Cristo. Mas mesmo que elas não gostem, mas Cristo, ele incomoda. Jesus incomoda. E incomoda as trevas, incomoda o maligno. Não há associação entre Cristo e demônio. Em Lucas 8,35 diz: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios. O demônio já saiu, não tem mais desculpa. Ele vivia uma vida errada porque o demônio estava com ele. As cadeias, as prisões, os cortes que ele tinha no corpo, as marcas, foram o demônio que proporcionou. Mas e agora? O demônio saiu, qual é a desculpa? E havia saído o demônio vestido, Lucas 8,35, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Aí os homens temeram. Mas observe, vestido em pleno juízo e assentado. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Viram o processo da salvação na vida daquele homem. Os que tinham visto aquilo ali, aquela situação, por mais que não gostassem, que expulsassem Jesus de Gadara, não importa. O importante é que o nome de Jesus foi glorificado na libertação daquela pessoa. Então, fique com esta palavra e na próxima aula a gente dá continuidade. Que o Espírito de Deus possa habitar em nosso coração. E você que está escutando nessa hora, entregue o seu corpo e sua alma a Cristo. Não deixe para amanhã. Vamos começar pelo processo. Entregar-se a Cristo de corpo, alma e espírito. Deixar ele varrer a casa. E depois ele vai arrumar.
Então, siga esse processo. Essa semana, ore para que Deus esteja lhe conduzindo, corpo, alma e espírito, e peça para que Ele possa lhe ajudar a arrumar esta casa aí, que muito em breve o dono da casa estará voltando para buscar a sua igreja, e que o inimigo não ache nenhuma brecha na minha vida nem na sua vida. Essa semana é semana de nós fecharmos a porta, batermos na cara do diabo, entregarmos a nossa vida a Cristo, em nome de